Decreto número 1595, de 6 de dezembro de 2005, institui o Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo. Código de Ética dos Servidores Civis do Poder Executivo do Estado do Espírito Santo, capítulo 1, dos Fundamentos, seção 1, dos Princípios Fundamentais. Artigo 1º. São princípios fundamentais a serem observados pelos servidores públicos civis do Poder Executivo, abrangidos por este Código. Parágrafo 1º. Interesse público. Os servidores públicos devem tomar suas decisões considerando sempre o interesse público. Não devem fazê-lo para obter qualquer favorecimento para si ou para outrem. Parágrafo 2º. Integridade. Os servidores públicos devem agir conscientemente e em conformidade com os princípios e valores estabelecidos neste Código e na legislação aplicável, sempre defendendo o bem comum. Parágrafo 3º. Imparcialidade. Os servidores públicos devem se abster de tomar partido em suas atividades de trabalho, desempenhando suas funções de forma imparcial e profissional. Parágrafo 4º. Transparência. As ações e decisões dos agentes públicos devem ser transparentes, justificadas e razoáveis. Parágrafo 5º. Honestidade. O servidor é corresponsável pela credibilidade do serviço público, devendo agir sempre com retidão e probidade, inspirando segurança e confiança na palavra empenhada e nos compromissos assumidos. Parágrafo 6º. Responsabilidade. O servidor público é responsável por suas ações e decisões perante seus superiores, sociedade e entidades que exerçam alguma forma de controle, aos quais devem prestar contas conforme dispuser a lei ou regulamento. Parágrafo 7º. Respeito. Os servidores públicos devem observar as legislações federal, estadual e municipal, bem como os tratados internacionais aplicáveis. Devem tratar os usuários dos serviços públicos com urbanidade, disponibilidade, atenção e igualdade, sem qualquer distinção de credo, raça, posição econômica ou social. Parágrafo 8º. Competência. O servidor público deve buscar excelência no exercício de suas atividades, mantendo-se atualizado quanto aos conhecimentos e informações necessários de forma a obter os resultados esperados pela sociedade. Seção 2, dos deveres do servidor público. Artigo 2º. É dever do servidor público, parágrafo 1º, agir com honestidade e integridade no trato dos interesses do Estado. Parágrafo 2º. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo ou função. Parágrafo 3º. Tratar com cortesia, urbanidade e atenção os demais servidores públicos e os usuários do serviço público. Parágrafo 4º. Ser assíduo e pontual no serviço. Parágrafo 5º. Guardar sigilo sobre os assuntos do órgão. Parágrafo 6º. Ser leal às instituições constitucionais e administrativas a que servir. Parágrafo 7º. Observar as normas legais e regulamentares. Parágrafo 8º. Fornecer, quando requerido e autorizado por lei, informações precisas e corretas. Parágrafo 9º. Respeitar a hierarquia sem temor de representar contra qualquer superior que atente contra o Código de Ética, lei ou regulamento. Parágrafo 10º. Levar ao conhecimento da autoridade as irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo ou função. Parágrafo 11º. Utilizar os recursos do Estado para atender os interesses públicos, respeitando as leis e regulamentos pertinentes. Manter conduta compatível com a moralidade pública e com este Código de Ética, de forma a valorizar a imagem e a reputação do serviço público. Informar sobre qualquer conflito de interesse real ou aparente relacionado com seu cargo, emprego ou função e tomar medidas para evitá-los. Ser preciso, objetivo e claro em suas manifestações verbais, escritas ou por qualquer outro meio. Suas manifestações devem representar o seu atendimento da questão e não atender o interesse de superiores, fornecedores, usuários ou outra parte interessada. O mesmo se aplica à emissão de documentos, certidões, atestados ou equivalentes e a registros contábeis, financeiros ou administrativos. Representar contra a ilegalidade, omissão ou abuso de poder de qualquer
poder de que tenha tomado conhecimento, indicando elementos de prova para efeito de apuração em processo apropriado. Quando em emissão ao exterior, comportar-se de forma a reforçar a reputação do Estado e do Brasil. Respeitar os outros códigos de éticas aplicáveis em razão de classe, associação ou profissão. Artigo 3º. É dever ainda do servidor, diante de qualquer situação, verificar se há conflito com os princípios e diretrizes deste código, devendo questionar se seu ato viola lei ou regulamento, seu ato é razoável e prioriza o interesse público, sentiria-se bem caso sua conduta fosse tornada pública. Parágrafo único. Em caso de dúvida, o servidor deverá consultar as respectivas comissões de ética. Seção 3 das vedações. Artigo 4º. O servidor público é vedado pleitear, sugerir ou aceitar qualquer tipo de ajuda financeira, presente, gratificação, prêmio, comissão, empréstimo pessoal ou vantagem de qualquer espécie para si ou para outro, para influenciar ou deixar de fazer algo no exercício do seu cargo, emprego ou função pública. Utilizar pessoal ou recursos materiais do Estado em serviço ou atividades particulares. Referir-se de modo depreciativo ou desrespeitoso a outros servidores públicos, autoridades públicas ou a atos do poder público, admitindo-se a crítica em trabalho assinado. Manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até 2º grau civil. Opor-se resistência injustificada ao andamento de documentos ou processo ou à realização de serviços. Retirar, sem prévia e expressa anuência da autoridade competente, qualquer documento ou objeto do local de trabalho. Atuar como procurador ou intermediário junto aos órgãos públicos estaduais, salvo quando se tratar de benefícios previdenciários ou assistências e percepção de remuneração ou proventos de cônjuge, companheiro e parentes até 3º grau civil. Dar causa à sindicância ou processo administrativo disciplinar, imputando a qualquer servidor público infração de que sabe inocente. Praticar o comércio de bens ou serviços no local de trabalho, ainda que fora do horário normal do expediente. Participar na qualidade de proprietário, sócio ou administrador de empresa fornecedora de bens e serviços, executora de obras ou que realize qualquer modalidade de contrato de ajuste ou compromisso com o Estado. Falsificar, alterar, deturpar, extraviar, sonegar ou inutilizar livro oficial ou documento ou usá-los sabendo os falsificados. Retardar ou deixar de praticar ato de ofício ou praticá-lo contra disposição expressa em lei para satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Facilitar a prática de crime contra a fazenda pública estadual. Utilizar informação, prestígio ou influência obtido em função do cargo para lograr, direta ou indiretamente, ganho, benefício ou vantagem para si ou para outro. Exercer quaisquer atividades antiéticas ou incompatíveis com o exercício do cargo, emprego ou função, ou ainda com horário de trabalho. Capítulo 2. Da conduta pessoal. Seção 4. Da utilização de recursos públicos. Artigo 5º. Os servidores públicos têm o dever de proteger e conservar os recursos públicos e não poderão usar esses recursos nem permitir o seu uso, a não ser para os fins autorizados em lei ou regulamento. Artigo 6º. São considerados recursos públicos para o efeito deste Código: recurso financeiro, qualquer forma de bens móveis ou imóveis dos quais o Estado seja proprietário, arrendador ou tenha outro tipo de participação proprietária. Qualquer direito ou outro interesse intangível que seja comprado com recurso do Estado, incluindo os serviços de pessoal contratado. Suprimentos de escritório, telefones e outros equipamentos e serviços de telecomunicações, correspondências do governo, capacidades automatizadas de processamento de dados, instalações de impressão e reprodução, registros do governo e veículos do governo. Tempo oficial, que é o tempo compreendido dentro do horário de expediente que o servidor está obrigado a cumprir. Artigo 7º. A utilização de recursos públicos para fins particulares,
como atividades sociais ou culturais, reuniões de empregados e outras, deve limitar-se àquela autorizada por lei. Seção 5. Do conflito de interesses. Artigo 8º. Ocorre conflito de interesses quando o interesse particular, seja financeiro, seja pessoal, entra em conflito com os deveres e atribuições do servidor em seu cargo, emprego ou função. Parágrafo 1º. Considera-se conflito de interesses qualquer oportunidade de ganho que possa ser obtido por meio ou em consequência das atividades empenhadas pelo servidor em seu cargo, emprego ou função, em benefício do próprio servidor, de parente até segundo grau civil, de terceiros com os quais o servidor mantém a relação de sociedade, de organização da qual o servidor seja sócio, diretor, administrador, preposto ou responsável técnico. Parágrafo 2º. Os servidores públicos têm o dever de declarar qualquer interesse privado relacionado com suas funções públicas e de tomar as medidas necessárias para resolver quaisquer conflitos de forma a proteger o interesse público. Artigo 9º. São fontes potenciais de conflitos de interesse financeiro e devem ser informados. Propriedades imobiliárias, participações acionárias, participação societária ou direção de empresas, presentes, viagens e hospedagens patrocinados, dívidas, outros investimentos, ativos, passivos e fontes substanciais de renda. Artigo 10º. São fontes potenciais de conflitos de interesse pessoal. Relações com organizações esportivas, relações com organizações culturais, relações com organizações sociais, relações familiares, outras relações de ordem pessoal. Parágrafo único. Relacionamentos de ordem profissional que possam ser interpretados como favorecimento de uma das fontes acima, mesmo que apenas aparentem conflito de interesse, devem ser evitados. É facultativa, nesses casos, a consulta à respectiva comissão de ética. Seção 6. Presentes. Artigo 11. Nenhum servidor deve, diretamente ou indiretamente, pleitear, sugerir ou aceitar presentes de uma fonte proibida, em decorrência do cargo, emprego ou função ocupado. Entende-se como presente qualquer bem ou serviço dado gratuitamente, assim como ajuda financeira, empréstimo, gratificação, prêmio, comissão, promessa de emprego ou favor. Parágrafo 2º. Situam-se no disposto deste artigo os prêmios concedidos em eventos oficiais. Parágrafo 3º. Os presentes que, por razões econômicas ou diplomáticas, não possam ser devolvidos, deverão ser incorporados ao patrimônio do órgão. Parágrafo 4º. Podem ser aceitos presentes com valores individuais inferiores a R$100 até o limite de R$200 em cada ano civil. Parágrafo 5º. Considera-se fonte proibida qualquer pessoa, física ou jurídica que tenha contrato ou pretenda celebrar contrato com o Estado, esteja sujeita à fiscalização ou à regulação pelo órgão em que o servidor atua, tenha interesses que possam ser afetados pelo desempenho ou não das atribuições do servidor. Seção 7. Outro emprego ou trabalho. Artigo 12. Excetuando-se as proibições legais e regulamentares, é permitido ao servidor ter outro emprego ou trabalho que não conflite com as atribuições ou com o expediente de trabalho de seu cargo, emprego ou função do Estado. Capítulo 3. Gestão da ética. Seção 8. Do Conselho Estadual de Ética Pública. Artigo 13. Fica criado o Conselho Estadual de Ética Pública do Estado do Espírito Santo, vinculado ao gabinete do governador do Estado, competindo-lhe revisar as normas que dispõem sobre conduta ética na administração pública estadual, elaborar e propor a instituição do Código de Conduta das autoridades no âmbito do Poder Executivo Estadual, expedir resoluções que detalhem ou esclareçam pontos previstos no Código de Ética. Artigo 14. Instituído o Código de Conduta a que se refere o artigo anterior, competirá ao Conselho Estadual de Ética Pública subsidiar o governador do Estado e os secretários na tomada de decisão concernente a atos de autoridade que possam implicar descumprimento das normas do Código de Conduta.
Receber denúncias sobre atos de autoridades praticados sem contrariedade às normas do Código de Conduta e proceder à apuração de sua veracidade, desde que devidamente instruída e fundamentadas, inclusive com a identificação do denunciante. Determinar a realização de diligências que julgar conveniente. Ouvir o denunciante quando necessário. Comunicar ao denunciante, quando terminado o procedimento, as providências adotadas. Submeter ao governador do Estado sugestões de aprimoramento do Código de Conduta. Dirimir dúvidas a respeito da interpretação das normas do Código de Conduta e deliberar sobre os casos omissos. Dar ampla divulgação ao Código de Conduta. Orientar e aconselhar as comissões de ética dos órgãos e entidades. Emitir resoluções para detalhar ou esclarecer pontos do Código de Ética. Elaborar e aprovar o regimento padrão das comissões de ética. Publicar anualmente relatório de gestão da ética. Elaborar o seu regimento interno. Artigo 15. O Conselho de Ética será composto por 7 membros escolhidos e designados pelo governador de Estado, entre brasileiros natos ou naturalizados, de idoneidade moral, reputação ilibadas e dotados de notórios conhecimentos da administração pública. Essa daqui é uma questãozinha de prova. É a composição do conselho, né? 7 membros escolhidos e designados pelo governador de estado, né? Entre brasileiro pode ser nato ou naturalizado, desde que tenha idoneidade moral, reputação ilibada e dotados de notórios conhecimentos da administração pública. Questão de prova essa daqui, ó. Pode anotar. Parágrafo 1º. A atuação no âmbito do Conselho de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos neles desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Parágrafo 2º. Cabe ao governador designar o presidente com mandato de até 3 anos para o Conselho de Ética. Parágrafo 3º. Os membros do Conselho de Ética cumprirão um mandato de 3 anos, podendo ser reconduzidos. Parágrafo 4º. O presidente votará somente em caso de empate nas deliberações do Conselho de Ética. Parágrafo 5º. Excepcionalmente, nos 3 primeiros anos de vigência do Conselho, o prazo de designação dos seus membros será fixado no decreto. Seção 9 das Comissões de Ética. Artigo 16. Os órgãos da administração pública estadual, direta, indireta, autárquica e fundacional instituirão uma comissão de ética com as seguintes competências: atuar e decidir nos processos referentes à matéria de ética, requerer a autoridade maior do órgão ou entidade a aplicação das penalidades, promover a manutenção de alto padrão ético, divulgar este código de ética, assegurar a continuidade, clareza e consistência no propósito da manutenção da ética, orientar e aconselhar os servidores sobre suas condutas éticas, elaborar o seu regimento interno, tendo como base o regimento padrão aprovado pelo Conselho Estadual de Ética Pública. Artigo 17. As comissões de ética serão integradas por 3 servidores, sendo no mínimo 2 efetivos e respectivos suplentes, não podendo a escolha recair em servidor que tenha sofrido sanção disciplinar ou censura nos últimos 3 anos. Questãozinha também aqui, possivelmente vai cair na prova. Comissão de ética será integrada por 3 servidores, sendo no mínimo 2 efetivos e respectivos suplentes, não podendo a escolha recair em servidor que tenha sofrido sanção disciplinar ou censura nos últimos 3 anos. Parágrafo 1º. Deve-se considerar impedido o membro que tiver cônjuge, companheiros, afins e parentes até 2º grau em processo ético conduzido pela comissão. Aí com certeza ia ferir o princípio da imparcialidade, né? Você tem um parente que está sendo investigado e você faz parte do Conselho de Ética, então a chance de você ser parcial chega a 100%. Parágrafo 2º. A atuação no âmbito da Comissão de Ética não enseja qualquer remuneração para seus membros e os trabalhos nelas desenvolvidos são considerados prestação de relevante serviço público. Parágrafo 3º. Os órgãos da administração pública estadual que não possuírem servidores efetivos poderão compor sua comissão de ética com servidores comissionados. Seção 10 das censuras. Artigo 18. A transgressão aos princípios e às normas contidas neste Código constituirá infração ética suscetível,
conforme a natureza do ato e a circunstância de cada caso, as seguintes censuras: censura privada e censura pública. Parágrafo 1º. A imposição das censuras obedecerá à gradação deste artigo, salvo no caso de manifesta gravidade ou reincidência. Parágrafo 2º. A fixação da censura serão considerados os antecedentes do denunciado, as circunstâncias atenuantes ou agravantes e as consequências do ato praticado ou conduta adotada. Parágrafo 3º. A censura privada poderá conter determinação de fazer, não fazer, alterar, modificar ou retratar-se do fato ou conduta praticados, por meio de instrumentos considerados eficazes para atingir os objetivos pretendidos. Parágrafo 4º. A aplicação de censura pública deverá ser levada ao conhecimento geral por meio de publicação do Diário Oficial do Estado, identificando claramente o objetivo, o nome do censurado, o órgão ou entidade de lotação do servidor e o motivo de aplicação da censura. Parágrafo 5º. Qualquer censura, pública ou privada, deverá ser informada à unidade responsável pela gestão dos recursos humanos para registro nos assentamentos funcionais, com implicações quando prevista em lei ou regulamento, nos processos de promoção, bem como nos demais procedimentos próprios da carreira do servidor. Artigo 19. Os procedimentos a serem adotados pela Comissão de Ética para apuração de fato ou ato que, em princípio, se apresente contrário à ética em conformidade com este Código, terão o rito sumário ouvidos apenas as partes interessadas nos termos estabelecidos em regimento próprio. Parágrafo 1º. Poderá a Comissão de Ética, dada a eventual gravidade da conduta do servidor ou sua reincidência, encaminhar sua decisão e respectivo expediente para a Comissão Permanente de Processo Disciplinar do respectivo órgão, se houver e, cumulativamente, e se for o caso, a entidade em que, por exercício profissional, o servidor público esteja inscrito para as providências disciplinares cabíveis. O retardamento dos procedimentos aqui previstos implicará comprometimento ético da própria comissão, cabendo à Comissão de Ética do órgão hierarquicamente superior o seu conhecimento e providência. Seção 11 da denúncia. Artigo 20. A denúncia, para efeito deste Código, compreende a formalização de informação na qual se alega uma transgressão ao Código de Ética por um servidor ou por servidores de um órgão ou entidade pública. Artigo 21. A denúncia deve ser encaminhada à Comissão de Ética do órgão em que o denunciado atua e deve conter nome do denunciante, nome do denunciado, prova ou indício de prova da transgressão negada. Parágrafo 1º. Na ausência da Comissão de Ética, a denúncia deve ser encaminhada para o titular do órgão ou para o Conselho Estadual de Ética Pública. Parágrafo 2º. Os procedimentos tramitarão em sigilo até seu término, só tendo acesso às informações às partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Seção 12. Disposições gerais. Artigo 22. Para fins de apuração de comprometimento ético, entende-se por servidor público todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviço de natureza permanente, temporária ou excepcional, ainda que sem retribuição financeira, desde que ligado direto ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, como as autarquias, as fundações públicas, as entidades paraestatais, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, ou qualquer setor onde prevaleça o interesse do Estado. Artigo 23. Em cada órgão do Poder Executivo Estadual em que qualquer cidadão houver de tomar posse ou ser investido em função pública, deverá ser prestado perante a respectiva Comissão de Ética um compromisso de acatamento e observância das regras estabelecidas por este Código de Ética. Senhores, gravação aí do Código de Ética do Estado do Espírito Santo. São dois códigos de éticas. Primeiro temos o Código de Ética da Polícia Penal, que é a Instrução Normativa 04. Esse Código de Ética é exclusivamente da Polícia Penal do Espírito Santo. E logo após temos o Código de Ética do Decreto 1595, que regulamenta o Poder Executivo no Estado do Espírito Santo. Gravação aí feita diretamente pelo celular, então a qualidade não vai ser 100%, mas o importante é manter o foco, a constância, que o resultado será apenas a consequência. Tamo junto!